Bom, olá pessoal, é com grande alegria que nós iniciamos mais um estudo da vida e obra de Leon Denis, aqui no canal do YouTube, né, e também no Facebook, Alimento da Alma, e também do Grupo Espírita Leon Denis. A gente aproveita neste início para pedir a todos vocês que compartilhem as nossas páginas, deixem o seu like, comentário, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Eu sempre comento, a gente observa alguns canais que não são espíritas, mas com conteúdos bem, vamos dizer assim, pueris, né? Com aquela quantidade enorme de inscritos, e os vários canais espíritas, eu poderia citar aqui, que os nossos de maior alcance é muito pequeno perto destes outros. Então é o momento da gente realmente se empenhar, se engajar, né, naquilo que nós temos como recurso. E aqui estamos, né, para divulgar a obra e a vida deste grande apóstolo do Espiritismo que foi Leon Denis. Nós hoje iniciaremos o capítulo Depois da Morte do livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra. E neste capítulo aqui agora, ele que vinha antes falando das pequenas brochuras, dos opúsculos que Leon Denis escreveu, como Tunis e a Ilha Sardenha, Giovanna, o Médico de Catânia, o Progresso, o Porquê da Vida. E agora aqui ele chega naquela que é a primeira grande obra de Leon Denis, que é o livro Depois da Morte. A gente vai falar bastante dele, né, Gustavo? Mas antes de iniciar as reflexões do Gaston Lúcio a respeito desta obra, eu vou fazer uma referência aqui que a gente já fez em outros momentos no estudo, e é sempre bom destacar. Esta obra, Leon Denis coloca na sua introdução, no final da introdução, que ele não tinha a pretensão de agradar a todos, né, que certamente muitos levariam na conta do ridículo, que muitos zombariam, mas que a sua intenção seria esclarecer pelo menos uma inteligência e consolar pelo menos uma alma aflita. Que se ele conseguisse alcançar um coração, ele já considerava a sua tarefa como valiosa, porque não teria sido em vão. E a gente vai perceber que ao longo deste capítulo, que ele alcançou não apenas uma, mas milhares, para não dizer milhões, de pessoas. E uma que se destacou muito no nosso movimento espírita, sobretudo aqui no Brasil na sua época, e a gente grava esse estudo aqui na cidade de Uberlândia, praticamente vizinha aí a cidade do Sacramento, que foi o espírito, né, que foi a alma de Eurípides Barçanufo, que enquanto encarnado era um católico, digamos, fervoroso, né? A gente gosta desse termo para aqueles católicos fanáticos, né? Era um católico fervoroso. E diante de discussões com o senhor Mariano, que era espírita, o senhor Mariano se via sempre incapaz de dialogar com Eurípides, que era muito inteligente. E Eurípides, nessas discussões, ele de certa forma levava vantagem. E aí chega um momento que o senhor Mariano, né, não tinha mais recurso. Aí, e percebendo no Eurípides, é bom destacar sempre isso, um certo descontentamento, porque naquela época, isso início do século XX, a Bíblia não era acessível a todos ainda. Havia ali quase que uma doutrina secreta dentro do próprio catolicismo, né? Que em alguns locais ainda era muito rígido, as pessoas não tinham acesso então à Bíblia. E o Eurípides, pela influência que ele tinha na igreja e com os líderes, né, ali, ele teve esse acesso. E quando ele leu alguns trechos, sobretudo as Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, ele começou a ficar já descontente e ver uma certa diferença. E aquilo já causou nele quase que uma vontade de buscar algo mais. E quando na discussão com o senhor Mariano, ele recebe então emprestado o livro Depois da Morte, também vai falar: eu não consigo mais discutir com você, mas alguém consegue. Toma aqui algo marcante na vida dele, né, quando a doutrina crescia, que era um médium, né, não vou nem começar a falar aqui dos fenômenos que ele produzia, senão a gente vai gastar o estudo só falando. Senão vai ser o estudo da vida de Eurípides, não de Leon Denis, né? Mas a coisa tem uma proporção tão grande que a igreja ficou incomodadíssima e se achou no direito de mandar um representante que veio de São Paulo para, de certa forma, ridicularizar Eurípides publicamente.
Então chamou Eurípides para um desafio, Eurípides aceitou. Acho o máximo, né? A treta do início do século XX, né? A gente vive no meio de tanta treta hoje, era a treta do momento. Ao vivo, era, tudo de improviso. E Eurípides aceita e vão lá para a praça e tem um debate público. É um negócio realmente impressionante. Podia ter um filme, né? A gente está aqui, enquanto a gente faz esse estudo, estamos vivendo aí o êxtase do filme do Divaldo no cinema. Podia ter o filme do Eurípides. Legal, e certamente esse trecho, essa cena aí do debate não poderia faltar. Tem um documentário, né? Que é o Eurípides, o Homem e a Missão. O Homem e a Missão. Então, vale a pena pesquisar a vida de Eurípides, que é simplesmente fantástica. E tudo começou com Leon Denis, com o livro Depois da Morte. Então, alguém quer comentar algo mais sobre Eurípides? Querer quer, né? Querer todo mundo quer. Mas é isso, vamos iniciar então o capítulo em que Gaston começa dizendo, né, o que vínhamos falando, a primeira grande obra de Leon Denis, aquela que iria ter uma repercussão tão duradoura, apareceu no fim de 1890 com o título Depois da Morte, tendo como subtítulo Exposição da Filosofia dos Espíritos, suas bases científicas e experimentais, suas consequências morais. Bom, esqueci de fazer uma referência aqui, nós estamos hoje sem o Tarso, né? Que é um dos coordenadores, e ele foi substituído pela Isabela. O Tarso, o pessoal brinca que é meu filho, né? Embora ele seja mais velho do que eu. E no lugar dele veio minha filha mais nova, que é a Isabela, e ela fez questão e está aqui com o PDF aberto. Eu comecei a ler aqui, ela estava mexendo na tela, pulou a tela, foi pro PDF. Eu deixei na parte do estudo. Então tá ali lendo. Se quiser pôr na horizontal aí, filho, às vezes fica melhor. E a hora que o pessoal vê a Isabela, eles vão ter certeza que o Tarso é seu filho, né? A hora que fizer. A hora que eles separarem que o Tarso e a Isabela é a cara um do outro, eles vão ter certeza, né? Isso aumenta. Aqui então acho interessante começar já pelo. Então, o ano 1890, Denis estava com 44 anos de idade, então já bem maduro, já com uma bagagem reconhecida pelo congresso que ele havia participado no ano anterior, que nós falávamos aqui no último estudo. E o subtítulo do livro é interessante, que fala que Exposição da Filosofia dos Espíritos, suas bases científicas e experimentais e suas consequências morais. Aqui ele não usa o termo religião, né? Como a gente muitas vezes dá para essas questões das consequências morais, mas é um livro de fato com um viés filosófico muito forte, mas como muito bem colocado, vai ter capítulos que fica bem preso às questões experimentais. E vou falar mais para frente aqui, né, mas já adiantando, essas consequências morais elas são colocadas na última parte, que é a cereja do bolo, que é a reta final do livro ali que marca quem lê. Aqui tem um detalhe interessante que eu já li isso aqui e dessa vez eu cheguei num ponto que me fez até rever um pouco de algo que eu já falei algumas vezes. Porque a gente tinha a ideia de que Leon Denis escreveu este livro a partir do Congresso de 1889, em que o pessoal faz o convite e ele, né, sente a necessidade de escrever. Na verdade, vamos acompanhar o que o Gaston escreve a respeito. O Congresso Espiritualista Internacional, que aconteceu em 1889, o ano anterior ao lançamento do livro, reunido no ano anterior, havia aprovado que se publicasse um resumo da filosofia espírita em edição popular. Só qual o detalhe aqui? O autor havia justamente anunciado a seus colegas que estava elaborando tal obra. Então Denis não escreveu esse livro por causa do Congresso. É um detalhe importante que eu acho que é bom destacar. Então Leon Denis, vendo ali o desenrolar do movimento, os acontecimentos, ele sentiu a necessidade de escrever Depois da Morte, que foi, de certa forma, então, incentivado
Então, certamente no Congresso ele encontrou assim, um novo incentivo para de fato ali dar um gás final e conseguir publicar este livro. E aí ele diz lá que será uma obra com 300 páginas, feita num espírito de ecletismo e de conciliação de todas as escolas, mas conservando como base o ensino do fundador da doutrina, com seus princípios tão lógicos e tão sábios. Então, quando ele fala conciliação das escolas, a gente vai lá para a primeira parte já, né? Quando ele vai pegando ali as grandes religiões, as antigas religiões, e trazendo o que elas tinham a oferecer em relação ao tema central depois da morte. Então, ele vai passear pela Grécia, pela Gália, pelo Egito, pelo cristianismo, e trazendo o que cada um desses povos, né, tinham a oferecer, alguns pontos em comum com o que Kardec trouxe, alguns pontos de divergência, é claro, sobretudo no livro, lá na parte do cristianismo, ele chega a ser um pouco duro com os desvios, né, ocorridos, né, depois que o catolicismo, o cristianismo se vincula, né, a Roma. Então é uma parte até um pouco forte, mas necessária, né, para a gente compreender em relação a aquilo que ele queria trazer posteriormente. Só fazer um comentário, aproveitando que ele pegou essa parte aí que ele citou essa primeira parte, né, do livro Depois da Morte, que realmente Leon Denis vai passar na história das religiões, vamos dizer assim, né, que as religiões tinham uma parte oculta que era revelada só aos iniciados, só às doutrinas secretas, né, e aí ele vai discorrer sobre isso. E quando eu li a primeira vez, eu lembrei um vídeo do Leandro Carnal, e ele dizia assim, a pergunta era sobre ateísmo, e o Leandro Carnal é ateu, e ele dizia assim, que um dos argumentos fortes contra o ateísmo é que nunca existiu nenhuma sociedade ateia. Nunca existiu na história da humanidade uma sociedade que não admitisse a existência de um Deus. Mesmo que errônea, né? Mesmo que bem deturpada, todas as sociedades tinham essa ideia de Deus, né? E isso, de certa forma, facilita ou é um argumento a favor da crença, né? A questão de estar na história da humanidade. A história da humanidade está vinculada à história da crença, né? E aí a gente lê Leon Denis e vê que a reencarnação e que a vida espiritual também está, né? Assim, que não foi o espiritismo que trouxe isso. E aí eu lembro do estudo passado, ou acho que retrasado, né? Que a gente leu uma parte que Gaston Lúcio fala assim, que é como se o espiritismo fosse o resultado do ideal celta com a moral cristã, né? Então é isso, né? Porque todas as religiões, muitas religiões já traziam a ideia da vida após a morte, até da questão da reencarnação mesmo, né? Tá aí os hindus, né? Budistas que acreditam nisso também, já muitos anos antes. Mas então o espiritismo não inventou isso, o espiritismo não foi a primeira, né? Foi a primeira talvez que vinculou a questão da própria evolução espiritual, que vinculou a própria questão da moral cristã mesmo, como o Gaston colocou, né? Mas o que eu achei interessante quando eu li essa primeira parte do Depois da Morte é ver isso, né? Assim, muita gente hoje tem dificuldade de acreditar, mas isso é uma coisa que está na história da humanidade, né? Essa questão da vida espiritual, isso, principalmente quando você, por exemplo, vê na Revista Espírita, e se eu não me engano, é na Revista Espírita de 1858, que Kardec vai falar sobre os druidas, e ele vai fazer um paralelo de druida com espírita, e você vai vendo, fala assim, gente, o espiritismo já estava no planeta. Faltou ali, talvez, uma questão científica mesmo, né? A filosofia parecia que já estava lá. Então é muito bacana ler essa primeira parte do Depois da Morte para a gente enxergar isso, né? Para a gente se convencer. Não foi o espiritismo que trouxe isso. Não é uma inovação do espiritismo. O que o espiritismo contribuiu de forma bastante singular é nessa questão de unir, né? Reencarnação, vida após a morte com evolução, com moral cristã, né?
Já que você tocou no assunto aí da primeira parte, eu vou até avançar então um pouco mais aqui para a próxima página, quando ele vai dizer aqui que a primeira parte do livro, descrevendo as grandes religiões da antiguidade, não agradava completamente ao autor. Todavia, era materialmente impossível fazer uma exposição mais clara e mais completa da questão em tão poucas páginas. Então a gente pode dizer assim, era um negócio que ele queria que não fosse preciso, né? Fala, nossa, será que você precisa mesmo fazer essa abordagem, trazer? Então, intimamente, ele não agradava, mas ele sentia necessidade de para falar do Espiritismo, mostrar o que o Gustavo colocou muito bem, que isso já estava de maneira, vamos dizer assim, esparsa, de maneira desorganizada, em todas as religiões, em todos os povos, em todas as épocas. Então ele, embora não agradasse, percebeu isso. Eu acho assim que é interessante que ele vence algo que intimamente lhe desagradava em prol daquilo que ele queria construir. É como se ele fizesse ali uma base, né? Eu preciso fazer uma base. Aí ele faz essa base para depois edificar o resto da obra. E eu falei aqui dos povos, esqueci de falar da Índia, que é um também que ele é o primeiro que ele aborda em relação à própria Índia. Mas nesta parte aqui também ele vai falar, você colocou já, né, da doutrina secreta das religiões. Tem um capítulo dedicado ao materialismo e ao positivismo. E o último, gente, é um capítulo, nossa, que eu já usei esse capítulo de reflexão para palestra, que chama A Crise Moral. É como se você estivesse lendo em 2019. Você fala, não, esse cara escreveu ontem isso aqui, né? É impressionante. Fiz uma palestra sobre esse tema tem 8 dias, então foi bem forte assim a leitura que eu fiz. Isso aqui, sempre que eu leio, me marca bastante, que o tempo avança e eu digo com uma certa tristeza. Leon Denis está atual. Eu não gostaria que estivesse nesse ponto. Eu gostaria que estivéssemos vivendo uma época em que essa crise moral já tivesse sido ultrapassada, né? Então, quando eu pego e leio Leon Denis e olho aqui hoje, falo, infelizmente, ele nesse ponto está atual. Eu gostaria que ele estivesse em outras questões, mas então vale a pena ler, refletir neste capítulo realmente marcante aí. Só fazer um comentário, assim, até dentro disso que você falou um pouco. 129 anos depois, algo que alguém escreveu está atual, né? Assim, o que nós evoluímos em 129 anos, né? Mas o comentário que eu gostaria de fazer aqui, eu venho falando isso muito com o William, porque eu leio muitas coisas de Emmanuel, né? É um autor que eu particularmente gosto muito, assim. Acho que ele consegue fazer uma síntese de muita coisa, muita informação em poucas palavras. Isso me agrada bastante. Mas eu venho comentando muito com o William assim, o tanto que os textos de Emmanuel são similares a Leon Denis. Tem momentos que parece que os dois escreveram a mesma frase, do tanto que é similar. E aqui eu não posso deixar de comentar nessa primeira parte a similaridade com A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz, se você pega e abre o livro A Caminho da Luz e você abre o Depois da Morte, é quase a mesma ordem. Que Leon Denis vai falar de Índia, Grécia, acho que Índia, Egito, Grécia, né? Índia, Egito, Grécia e Gália. Aí Emmanuel fala Índia, Egito, só que depois ele não fala de Grécia, ele fala de eu não lembro qual que ele fala antes, depois ele fala de Grécia. Mas o interessante é assim, a similaridade até da estrutura do texto, né? E as informações, o tanto que as informações que Emmanuel traz no Caminho da Luz e que Leon Denis traz no Depois da Morte, aí você vê assim a verdade, né, que aquilo tem, que aquilo traz, né? E aí, pegando esse gancho, a gente já parte para a segunda parte. Quando ele vai dizer aqui que ela, em geral, é a parte filosófica, né? Em geral, era bem acolhida. Resumo notavelmente claro dessas grandes questões. É o mínimo que todo espiritualista deve conhecer. Aqui ele amplia, né? Fala, não é todo espírita, né? E aí eu me recordo de Kardec, quando questionado, ele fala, né, que o espiritismo veio destruir as religiões, mas fortalecê-las no combate ao materialismo.
Então, se você é católico, protestante, budista, você não precisa deixar de ser ao ler esse capítulo, essa parte. Né? Leia. A pessoa ela vai ter novos recursos quando se deparar com um ateu, com um materialista. Porque daí vai colocar as questões claras aqui da filosofia espírita. Então é uma segunda parte que a gente precisa realmente assim entender que ela está aqui para ser estudada. Né? Por mais bela seja a forma como Leon Denis escreve, eu percebo assim que no movimento espírita a gente às vezes está pouco acostumado à reflexão. Então a gente às vezes pega para ler e acha, mas é uma parte difícil, nossa, não tem paciência com filosofia. Mas é necessário. É necessário esse cuidado com essas questões. Você está falando aí, eu estou lembrando. Eu sempre fiquei um pouco incomodado assim, com o tanto que Denis, Kardec, o tanto que eles batem muito na questão do materialismo. Mas muito, muito. Leon Denis, então, nossa, nesse livro Depois da Morte, e muitos outros livros, o problema do ser e do destino, para mim, ele escreveu o problema do ser e do destino para destruir o materialismo. Porque ele traz tanta questão espiritual, e tanto depoimento e estudo científico de que a vida espiritual é real, que eu acho que para mim o tema central é combater o materialismo, e eu sempre fiquei muito incomodado com isso. Por quê? Porque o Espiritismo, hora nenhuma, diz que a gente tem que, vamos dizer assim, pelo menos não num tema central, o Espiritismo não diz que nós temos que ter a crença em Deus. Não diretamente. Indiretamente diz. E diz várias vezes. Mas diretamente o Espiritismo diz assim, fora da caridade não há salvação. Então, não está diretamente dizendo assim, você tem que acreditar em Deus. Aí eu sempre fiquei muito incomodado. Falei, por que essa luta contra o materialismo? E aí, lendo o livro A Viagem Espírita de 1862, eu entendi. Por que eles batiam tão forte no materialismo? Justamente porque o lema é fora da caridade não há salvação. Porque eles dizem assim, o materialismo leva ao egoísmo. E o egoísmo impede a pessoa de fazer a caridade. Então o que eles estão querendo barrar aqui porque se a gente entender que nós não somos só o corpo, que nós vamos continuar vivendo, a chance de eu tentar combater em mim e da moral cristã fazer sentido, e eu combater em mim o egoísmo, tentando buscar a prática da caridade, é maior. Se eu acreditar que morreu, acabou, então, aí é Paulo, né? Na carta aos Coríntios. Se os mortos não ressuscitam, bebamos e comamos, porque vamos morrer amanhã. Então eles batem muito forte no materialismo, não no materialista. Isso é importante também. Eles não batem na pessoa, eles batem na ideia. Por quê? Eles têm um pensamento claro, e isso é altamente lógico, o que não constitui regra. Apesar de ser lógico, não constitui regra. De que o materialismo leva ao egoísmo. E o egoísmo impede a pessoa de fazer a caridade. Então o bater no materialismo aqui é justamente isso. É evitar essa questão do egoísmo crescer, né? Do egoísmo tomar conta. Que eles estão muito mais interessados aqui em promover o bem. Então meio que para assim, no fritar dos ovos para que a moral cristã faça sentido, né? A gente entender que depois da vida existe vida, entender que o nosso destino não está traçado depois dessa encarnação e que, portanto, nós precisamos combater em nós tudo que há de ruim, egoísmo, orgulho, e eles veem com toda razão que o materialismo é uma barreira, né, para que isso aconteça. Só para fazer uma reflexão, porque assim, eu sempre gosto de trazer para a gente as reflexões. Então vai fazer um evangelho, olha para si em vez de comentar o evangelho. E a questão do materialismo, eles vêm combater o materialismo, principalmente na época que o positivismo estava muito forte, ainda é muito forte na ciência. Praticamente não se aceita nada fora da ciência positiva. Mas como é que a gente encara isso
esse combate do materialismo dentro do próprio da doutrina espírita, dentro do próprio da doutrina espírita, não, dentro do próprio movimento espírita e dentro de nós mesmos espíritas. A que ponto que nós somos de fato espiritualistas? Porque, querendo ou não, a ideia de imortalidade ela é o ponto de inflexão. Ela deveria ser um ponto de inflexão. Igual a lição que a gente leu do Tudo Novo, né? Jesus é um ponto de inflexão. Então, se a gente ainda não está nesse ponto de inflexão, quer dizer que o materialismo ainda impera na gente. E aí, lembrando, você gosta muito de Emmanuel, eu gosto muito de Joana de Ângeles. E a Joana, no livro Plenitude, quando ela vai falar do sofrimento, ela fala que duas ideias são bastante... tentaram vencer o sofrimento, mas na verdade levaram o homem a mais sofrimento, que é a ideia hedonista e a utilitarista. O hedonismo é a ideia que a filosofia que busca o prazer pelo prazer. Então vamos buscar o prazer pelo prazer, e isso é o sentido da vida, porque nós estamos tendo prazer. Enquanto temos prazer, temos bastante felicidade. O utilitarismo é a ideia de que tudo deve ser considerado conforme o seu uso, se aquilo vai me servir ou não vai me servir. E essas duas ideias, elas são pautadas muito no materialismo, porque é o prazer pelo prazer e utilizar as coisas conforme o que me serve, sem olhar o próximo. E aí a nossa função então é trazer isso para dentro do espiritismo. Não é tentar olhar o ateu, não é tentar olhar as pessoas que são materialistas, mas é olhar o materialismo em nós. Se a gente fosse reencarnacionista de fato, em vivência, a gente não usaria copo descartável, que é uma coisa simples, que não vão reencarnar num planeta cheio de plástico. Então, assim, é uma coisa simples. Não tô falando dos copinhos. Mas assim... Vou reencarnar mesmo, fica tranquilo. E vai ter que limpar. E aí, só para comentar a questão da atualidade, da ideia do Leon Denis, a Joana também no Jesus e a Atualidade, que é um livro magnífico, ela comenta, né, que Jesus é altamente atual e que... Por quê? Porque as paisagens mudaram, mas os valores e as dores humanas não. Então vai mudar a paisagem, a gente vai viver coisas magníficas, mas as nossas dores e os nossos valores ainda não vão estar nessa luta interior. E pegando um pouco do que vocês falaram em relação ao materialismo, fui pesquisar aqui de uma frase magnífica de Sócrates, quando ele disse o seguinte: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Então quer dizer, se eu vou morrer vai acabar mesmo, o perverso é um ótimo negócio, porque a morte nesse caso iguala o perverso do homem nobre, do homem de caráter reto, daquele que fez o bem. Aí eu falo assim, então para que eu vou sacrificar os meus prazeres pessoais, mesmo que isso custe pisar, esmagar e oprimir o outro, se na morte vamos ficar tudo junto, oprimido e opressor? Então acaba sendo um mau negócio você sendo a pessoa boa. Então a imortalidade da alma talvez seja o centro e a base da transformação moral. A continuidade, ela por si só nos traz um pouco mais de responsabilidade naquilo que eu faço, né? E é isso, assim, foi exatamente essa ideia, né? Assim, é claro que, eu vou só fazer um adendo, né, um parênteses, assim, isso não constitui regra, né? Assim, é lógico, mas não constitui regra, né? Assim, isso que você está falando é uma lógica, é uma consequência lógica, né? O materialismo, ele leva a pessoa a pensar que morreu, acabou, e se morreu, acabou, então vamos abusar de tudo que nós podemos fazer aqui agora. Mas não constitui regra. É uma lógica, mas não constitui regra. Eu particularmente conheço pessoas que não acreditam em Deus, mas que têm um coração muito melhor
e que vale muito mais. Assim, é uma pessoa que não acredita em Deus e que eu já vi ela compartilhando coisas que falam sobre Jesus com muito mais clareza e muito mais lucidez do que muito cristão. Então, assim, é claro, não constitui... É por isso que o lema fora da caridade, nossa salvação, é bonito, né? Porque a questão é assim, você está fazendo caridade, você está pondo o seu sentimento, né? Você está conseguindo entregar amor pro próximo, então é isso, né? E aí não é isso que o Leon Denis combate aqui, né? O que o Leon Denis combate é esse materialismo que leva ao abuso, que é o que o Irã comentou aqui. E eu, pra te falar a verdade, tem hora que eu sinto até vergonha. Mas é sério, porque às vezes eu vejo ateus sendo mais cristãos do que nós espíritas, né? Então, assim, às vezes é vergonhoso você ver cristãos defendendo algumas posturas e ateus defendendo justamente o que deveria ser defesa dos cristãos. Não é? Poderia falar aqui de pena de morte, de tortura, de uma série de questões vinculadas ao ser humano e que para os cristãos é relativizado. Mas aí tenta relativizar, tenta justificar e busca passagens mais no Velho Testamento para justificar aquilo. Então, você falou do Karnal. O Karnal, eu até brinco, eu acho que o Karnal, no fundo, ele é espírita. Porque não... E eu até brinco, é um desperdício ele ser ateu, né? Porque ele tem reflexões que eu falo assim, meu Deus do céu, ele leu o Livro dos Espíritos. Aquela inteligência a favor do espiritismo. Pensa o Karnal. E ele fala de Jesus porque ele conhece a Bíblia. Ele foi católico, ele conhece a Bíblia, ele conhece todas as religiões, é verdade. É estudioso, né? Estudioso de Deus. Então ele fala de Jesus de uma forma, com uma propriedade, até mesmo com... Tem uma ironiazinha, é claro. Ele não pode deixar de ter, né? Mas mesmo assim, realmente é pra gente, na condição de espíritas, na condição de cristãos, refletir e aprender com alguns ateus. A gente tem que falar isso aqui, né? Bom, e a segunda parte, então, só pra gente reforçar a importância que Leon Denis dá a ela. No primeiro capítulo, o Universo e Deus é o maior capítulo do livro. Então eu até vi isso, eu fui pesquisar aqui agora. Os demais capítulos tem aqui alguns com 5, 4, 3 páginas, 12 páginas. Este ele dedicou aqui 20 páginas para falar do universo e Deus. E aqui me parece que ele fez quase igual Kardec com o Livro dos Espíritos, né? Que foi dividindo o Livro dos Espíritos em outras obras, né? Aqui ele vai pegar então e vai escrever o grande enigma para esmiuçar a questão do universo e Deus. Você ia falar isso, né? Então o problema do ser do destino também acaba que é quase uma consequência de algo que ele foi abordando aqui nessa segunda e terceira partes. Então vale a pena. Ele vai tratar da alma imortal, né, das objeções, que era um tema que ele adorava, falar das objeções, né, que ele sempre rebatia e respondia à altura. E aí o Gaston então vai falar a respeito da terceira e da quarta parte, dizendo: as duas partes que se seguem, então ele considera a terceira e quarta como o mesmo que assim, dentro do mesmo tema. As duas partes que se seguem eram consideradas como modelos de clareza na exposição, como uma pequena enciclopédia do mundo invisível. Todavia, alguns o censuraram por não ter tratado a fundo as diversas influências em ação em certos fenômenos. Então, porque aqui o objetivo dele não era aprofundar. Então, sim, depois ele faz isso. Então, depois ele faz. O No Invisível, por exemplo, nossa, é uma obra fantástica em relação à experimentação, aos fenômenos, a essa parte experimental. Eu só esqueci de falar o título que ele dá para a segunda parte do livro, que é Os Grandes Problemas, a segunda parte, que é a questão filosófica. Essa terceira parte ele intitula O Mundo Invisível e a quarta parte O Além. Então e é a parte mais constitui aqui as partes mais extensas do livro. Então, que tem aqui uma quantidade grande de capítulos, vai tratar da natureza e a ciência, dos fluidos, dos fenômenos, faz uma análise do espiritismo na França, bem interessante, fala dos médiuns. Tem um capítulo
que eu uso ele muito para palestra, para pesquisa, que é sobre o perispírito ou corpo fluídico. Então vale a pena a pesquisa sobre os perigos do espiritismo, charlatanismo. Então ele faz um apanhado bem geral, mas repito, sem trazer grandes aprofundamentos a respeito de cada tema desse. Vai falar da hora derradeira, do julgamento, da vida no espaço, do inferno e os demônios, reencarnação, livre-arbítrio, justiça. Então, é a parte experimental, com uma veia também um pouco filosófica, que ela está presente na obra toda. Ele nunca abandona essa parte da filosofia. Pode seguir? E na quinta parte, que eu já falei aqui que é a cereja do bolo, fala que a quinta parte da obra conseguiu os elogios unânimes. Ele a intitula O Caminho Reto. O Caminho Reto ele é tão importante para a gente entender um pouco, que ele chegou a ser publicado num dado momento aqui no Brasil, separado do livro. Então, às vezes, a gente vai encontrar no sebo ainda aí O Caminho Reto. Fala assim, não, mas que livro que é esse, Jean Denis? Não lembro de ter escrito ele, não. É porque a editora... E eu acho isso fantástico. A editora pegou só essa quinta parte e fez um pequeno livrinho. E é interessante porque eu já tive experiências, e deixo essa dica para todo mundo. Às vezes o pessoal compra livro, chega encantado para comprar o livro e fala assim, mas eu não tenho muita paciência com leitura filosófica, não sei o quê, mas eu quero ler por causa de Eurípides, porque o pessoal fala tanto desse livro. Eu falo o seguinte, olha, comece a ler. Se você tiver dificuldade e tiver a ideia de desistir, pula tudo e vai para a última parte. Eu já cheguei a falar para ler de trás para frente. Não de trás para frente, né, a palavra, né? É bom destacar, né? Mas começa da quinta parte, vem a quarta parte, terceira parte, que a pessoa começa na quinta, e aí sim, é tão tranquila, tão bonita, que toca na questão moral. Olha o título dos capítulos: a vida moral, o dever, fé, esperança, consolações, o orgulho, riqueza e pobreza, o egoísmo, a caridade, paciência e bondade, o amor, resignação, prece, trabalho, estudo, educação, questões sociais, a lei moral, e por fim ele faz um resumo e conclusão, que era um pouco do estilo da época, né? Você fazer a obra tinha ali uma certa conclusão. Então essa quinta parte aqui, ela vale a pena para quem tem dificuldade. Leia pelo menos ela, porque aí realmente tem pontos ali que você citou na palestra que você fez ontem ali do capítulo do dever. Eu, como palestrante, essa parte do caminho reto aqui, ela não pode faltar. Dificilmente tem algum tema que eu vou abordar que eu não encontro aqui um subsídio. Tanto nas questões mais doutrinárias, quanto nas questões de família. Aqui tem reflexões importantes. Sempre lembrando, em alguns momentos aqui, a gente tem que entender o contexto da época em que Leon Denis escrevia, né, ainda numa época, numa sociedade, né, com algumas dificuldades de compreender o papel da mulher na sociedade. Então é sempre interessante ressaltar isso. O capítulo do estudo é belíssimo. Então é importante destacar isso. Essa quinta parte, ela realmente, a Leon Denis, ele buscou uma inspiração aí que eu vou te contar. Ela é bela. Mas, assim, uma coisa que eu levei muito tempo, talvez, para valorizar é o próprio título da parte: O Caminho Reto. Na primeira parte, Leon Denis fala de religiões, né, do passado. Quando ele intitula a quinta parte como O Caminho Reto, para mim, ele busca uma história da religião. Por que eu estou dizendo isso? Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Essa ideia de caminho reto, de seguir o caminho de Deus,
já estava nos Salmos. E aí quando a gente vai, por exemplo, aí isso é o Antigo Testamento. E aqui eu peguei uma referência, a gente poderia ter pegado várias. Mas essa é porque ela é muito explícita, né? Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, João Batista vem e diz assim: endireitai os caminhos. Evocando aí já Isaías, né? Endireitai os caminhos do Senhor. De novo essa ideia de que nossos caminhos são montanhosos, são tortuosos, né? O Salmo vem com isso, João Batista vem com isso, e aí Leon Denis vai e coloca o caminho reto. Porque ele poderia ter colocado a lei moral, ele poderia ter colocado tanto título para fazer referência à moral, mas justamente num livro em que ele discute religiões e que ele evoca uma história da religião ele vai e coloca o caminho reto. A hora que eu pensei nisso, eu falei assim, gente, ele deve ter pensado nisso, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Porque ele não ia usar a expressão caminho reto assim à toa, né? Mas o fato é que o próprio título já evoca essa história e o que ele escreve não deixa a desejar, né? O que ele põe ali de conteúdo moral, e ele fala, para mim ele aborda toda a questão moral nessa parte. E assim, para mim é um fechamento, assim, é uma conclusão digna de um livro, de uma primeira obra, de uma obra tão impactante mesmo. A gente vai partir agora para o momento fã-clube, né? Que é os comentários que foram feitos sobre o livro. Que na Revista Espírita, aquela mesma fundada por Kardec, no ano de 1891, em fevereiro, o Ernesto Bosque ele vai trazer alguns comentários sobre o livro. E em relação a essa quinta e última parte, ele diz: a parte moral é uma verdadeira obra-prima. Gostaríamos de vê-la numa separata, que é o que foi feito depois, né? Ela constitui por si só um pequeno tratado sobre a virtude que deveria estar nas mãos de todas as pessoas. Não é possível, após ter lido o caminho reto, não ser melhor que antes da leitura desse belo trecho filosófico. E aí um outro autor, numa outra revista, a revista Os Tempos Novos, ele diz: não conheço livro mais bem elaborado, escrito num estilo mais correto e mais elevado. Esse que ganhou de nós nos elogios, você viu? E aí, aqui ele vai falar agora de um guia espiritual que até então estava escondido na obra, né? Falou no Espírito Azul, Sorella, Joana d'Arc, Jerônimo de Praga, falou no Duran. Aqui ele vai falar aqui que antes da publicação da obra, em 29 de outubro de 1890, tendo Leon Denis feito em sessão espírita no grupo de Tours a leitura dos últimos capítulos, seu guia habitual, Eduardo Perini, assim se pronunciou. Então isso aqui é novo, né? Inédito. Vosso raciocínio foi muito seguro e nada há que acrescentar, nada a eliminar. Toda a verdade predomina, impõe-se e atinge o alvo. Tudo é claro e elegante em vosso estilo. Então, depois de um aval desse, né? Assim, meu filho, tá tudo pronto. Interessante ele fazer a leitura, né, na reunião e trocar essa ideia com os espíritos, né? Essa conexão dele com os guias era muito forte. E aí o Gastão vai colocar que nada há que acrescentar a esta apreciação do nobre espírito que durante tantos anos serviu de instrutor e de conselheiro ao autor desse admirável livro. Então ele não era qualquer guia, ele estava ali presente com Denis, né, durante muito tempo, embora não fosse tão citado. O Gaston vai colocar na página 123 aqui do livro, só para situar quem está longe aí, que o sucesso, vocês me avisam onde é que está no PDF aí, o sucesso da obra 88. O sucesso da obra desde seu aparecimento foi rápido e nunca mais diminuiu. Sua repercussão foi imensa no público espiritualista e no público em geral. Então ele atingiu aqui não só os espíritas, mas também os espiritualistas. E na época, assim como nós temos hoje, tinha os críticos, né? Crítico no sentido não é que ele está lá para criticar e depreciar a obra, mas para avaliar.
poderíamos trocar esse termo por um avaliador, né? Então, a pessoa que fazia avaliação. E num jornal francês muito famoso, Le Journal, escrevia o Alexandre Hepp que existe um homem que escreveu o mais belo, mais nobre e mais precioso livro que eu jamais li. Seu nome é Leon Denis e seu livro Depois da Morte. Leiam-no, e uma grande piedade, mais libertadora e fecunda, virá subitamente da manifestação de nossas tristezas, de nosso medo da morte e de nossa grande dor por aqueles que acreditamos perdidos. Então ele não fala que leiam-no e se tornarão espíritas, né? Ele está preocupado com o que o livro vai causar nas pessoas em relação à dor, em relação à morte, em relação às dúvidas, às angústias. Se ela vai se tornar espírita ou não, aí já é outra questão de cada um. Mas o importante é a transformação que a obra nos convida a fazer intimamente. A gente poderia citar aqui vários outros, né, comentários. Não sei se alguém chegou a marcar alguns aí, alguma questão. Mas aqui vamos ler uma outra que fala que certamente pode-se não partilhar das ideias do autor, mas é preciso respeitar o sentimento que o inspira, e não se pode negar a sua nobre sinceridade, a simpatia que a obra e autor são igualmente dignos. O livro todo é bom e incentiva a nos tornarmos melhores. É o que eu acabei de dizer aqui, né? Esse era o que o Denis queria realmente. Um outro autor vai dizer que quando existem homens que escrevem livros dessa natureza e outros homens para apreciá-los, pode-se esperar que surgirão em nosso país dias melhores, que nem tudo está perdido e que o saneamento moral de nossa querida França não é sonho vão. Então, olha, o que causava na pessoa, né, de acreditar em dias melhores para o país. Tamanha era a repercussão e como as pessoas haviam de fato agradado do que havia lido. Mas esse aqui agora, isso aqui também é muito forte, que vai dizer aqui o Gaston, sobre um leitor em que a obra de Denis produziu uma repentina transformação nos seus sentimentos e suas ideias. Porque esse homem acabara de perder sua mulher, Ateia como ele. 2 meses se passaram depois desse acontecimento. Então, desencarnou a esposa, o cara ateu, ela ateia. Então, aí ele percebe nessa hora que o materialismo não alivia a sua dor. Que tipo de consolo o materialismo dá? Você chegar para um ateu e falar, meu amigo, eu perdi minha esposa, o que você me fala? Não, fica tranquilo, daqui a pouco você vai também, acaba tudo. E eu não consigo acreditar num... Vai falar o quê? Então não tem o que ser falado, não tem onde se buscar recurso. E aí ele vê um título desse, Depois da Morte. Para quem acaba de perder a esposa, ele fala, vou comprar. E aí ele compra. E aí ele vai dizer o seguinte: eu não ignorava de todo o que era o espiritismo. Certamente já tinha ouvido falar de mesa girante, dos fenômenos, das materializações. Então, não era um assunto totalmente novo, mas ainda assim continuava ateu. Eu não ignorava de todo o que era o espiritismo, mas quando se está bem de saúde, longe ainda da velhice, esperando ainda muito tempo de vida para aproveitar bem todos os nossos sentidos, por que se preocupar com essas questões do além? Não, isso aqui é muito atual. Essa vida tá boa? Eu vou no centro para quê? Ou eu vou para a igreja para quê? Se eu estou tranquilo? Porque normalmente a gente vem, na maioria das vezes, pela dor, né? Quando a coisa complica realmente, é que vem lá o aguilhão da dor, né? Que Emmanuel vai dizer, e que Leon Denis tão bem expressa no livro Problema do Ser e do Destino, é que aí de fato a espiritualidade parece que começa a fazer sentido pra gente. Aquilo que nós zombávamos, aquilo que era motivo de sarcasmo, agora você encontra naquilo um refúgio, você encontra naquilo
uma fortaleza para simplesmente suportar o peso que para muitos é viver sem aquela pessoa por perto. Isso aí realmente é muito interessante, né? Porque o pessoal fala assim, quando não vem pelo amor, vem pela dor, né? Aí não poucos perguntam assim, nossa, mas precisa da dor? Né? Por que tem que ser pela dor, né? Assim, aí muitos chegam e falam assim, nossa, eu vou precisar sofrer para chegar no espiritismo, ou eu vou precisar sofrer para buscar uma fé. Aí a questão é que a dor é o último recurso. A dor não é o primeiro. Porque quando ele diz aqui, não ignorava de todo o que era o espiritismo, bom, então ele já devia ter tido algumas chances. Aí a gente fala assim, por que tem que ser pela dor? Porque como ele não aceitou os primeiros convites e dor, e falar que dor é da vida, né? Não vai dizer que a mulher dele morreu como uma punição, né? Não, a mulher dele morreu para ele virar espírita. Isso nunca. A mulher dele morreu porque nós morremos. É uma lei natural, o corpo perece, né? Então assim, é o amor até que chega o momento da dor, porque a dor ela é inevitável, né? Então assim, o amor e dor, não, o amor é o primeiro. Deus põe todas as possibilidades na nossa vida, até a gente recusa todas e naturalmente a dor vem. A questão é assim, se ele tivesse virado espírita na época que ele ouviu falar de espiritismo, ele não teria perdido a mulher? Teria perdido a mulher, de todo jeito. A mulher dele ia desencarnar. Ele ia estar sofrendo do jeito que ele estava sofrendo? Talvez não. Aí está a diferença, né? Então a questão é assim, quando a gente aceita pelo amor, nós entendemos a dor. E aí a gente volta no que você falou ontem, que Leon Denis diz no Problema do Ser e do Destino. Nós aprendemos a sofrer. Que aí não é, eu sou um azarado, ou Deus esqueceu de mim, ou qualquer coisa assim, né? Não, nós aprendemos a sofrer, né? Que aí não dói. Aliás, a dor vem, mas ela não derruba a gente, né? E que ele coloca o que pensa um ateu a respeito do universo, né? Diante da imensidade dos mundos, às vezes se tem a intuição, até mesmo a certeza de uma inteligência criadora. Mas essa impressão é logo substituída por preocupações menos abstratas. Então aquilo que Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, né? De que todo mundo tem no fundo, uma vaga, mesmo que ele não aceite, mesmo que ele não expresse, mas tem uma vaga intuiçãozinha ali de que existe um Criador, de que existe uma inteligência suprema, pode chamar do que quiser, não importa, o nome é o de menos, mas ele confessa isso aqui, né? De que às vezes ele pensava que deveria haver mais, mas logo vinham as questões do mundo, as questões menos abstratas, logo as mais concretas, as palpáveis, aquilo que ele conseguia sentir com o corpo físico, e logo ele esquecia de se preocupar com as questões filosóficas. Ele vem confirmar que Deus só nos interessa em fugazes aparições. Pensa-se, antes de mais nada, em se viver e em viver bem. De repente abre-se diante de nós o abismo da morte. Aqui o viver bem é no sentido materialista, né? Que é o de aproveitar a vida, né, a qualquer custo. E aí ele vem, e aí tem um marco na vida dele, né, que é a morte da esposa. E aí ele vai confessar: tenho lido desde então os livros de Allan Kardec. Li os vossos e ainda outros que tratavam das questões espíritas. Li-o depois da morte e chorei as mais abundantes e mais sinceras lágrimas de minha vida. Escritores, jornalistas e pensadores vos têm dito que escrevestes um belo livro. Não é só isso. Este livro, eu gostaria de ser rico, muito rico, para editá-lo aos milhões e vê-lo em todas as mãos por toda a terra. Nada já foi, nem será jamais escrito em nenhuma língua que possa ter sido tão grande e tão belo. Quando um livro, aí Gastão vai comentar então, né, que quando um livro recebe tais homenagens, é porque possui em suas páginas a centelha sagrada. Muito forte, né?
maneira como ele confessa, partindo de um ex-ateu recém, vamos dizer, convertido ao espiritismo, ou nem sei se foi convertido, mas que ele viu na obra de Leon Denis, né, tudo isso que ele relata aqui. Olha, eu nunca ouvi, eu já ouvi muita palestra depois da morte, eu nunca ouvi um depoimento tão forte como um desse aqui, partindo de um espírita, de admirador de Denis. Forte e sincero. Forte e sincero de quem está vivendo uma dor, né, certamente profunda, e que eu vou lembrar agora lá do livro Porquê da Vida, quando ele coloca na dedicatória, né, dá para comparar com alguém que estava com muita sede e encontra um copo d'água. Ele estava sedento e encontra nesse livro aqui aquilo que vem de alimentar, lhe manter vivo, lhe sustentar. Então realmente é muito forte. Uma frase que me impactou bastante foi exatamente essa, né? Li depois da morte e chorei as mais abundantes e mais sinceras lágrimas da minha vida. Isso impacta muito, porque mostra exatamente aquilo que o Espiritismo é, né? Que é o Consolador. E isso aqui mostra uma consolação, e uma consolação verdadeira de alma, né? Assim, de profunda, que vai ao profundo da alma. Inclusive de uma pessoa que não cria, né? Que é uma pessoa que estava em desespero e que buscou o livro e se consolou. E aí, enquanto psicólogo, o que eu mais vejo é lágrimas, né? Profundas, e cada vez mais que eu estudo, e cada vez mais que eu atendo, e cada vez mais que eu converso com pessoas, porque além tem sempre aqueles amigos que procuram assim sem ser profissionalmente, né, vai conversando com problemas, e é interessante o quanto que o conhecimento espírita, e talvez o conhecimento desse simples capítulo, a quinta parte, faria uma diferença gigantesca na vida dessas pessoas que hoje estão sofrendo por depressão, que hoje estão sofrendo por ansiedade, que estão tendo síndrome do pânico, que estão pensando em suicídio. A simples leitura de um livro é capaz de fazer isso. E aí cabe uma reflexão que a gente fez, acho que no penúltimo estudo, que nós espíritas que lemos, estudamos, como nós estamos levando essa mensagem consoladora, se nós estamos levando ela de forma fria, ou se nós estamos levando de forma que vai acalentar os corações das pessoas, porque trazendo aquela reflexão não fazer do espiritismo uma filosofia dos autores da lei, né? Se percebe que o Leon Denis não faz isso, ele toca o coração, e tocar a alma é muito forte, é muito profundo, não é qualquer mensagem que faz isso. E nós temos que nos preparar com esses caras, né? Assim, nós temos que nos preparar para que a gente consiga fazer isso, porque um amigo meu me disse uma vez, e eu achei grandioso, assim, nós temos que até preocupar como é que a gente vai levar a mensagem espírita. Então a pessoa acabou de perder a mãe, por exemplo, e ela acha que morreu, etc. Às vezes, de um ponto de vista frio, a gente chega lá num velório e fala, sua mãe não morreu não. Só que naquele momento, a pessoa às vezes quer só um abraço. E aí logo depois, na próxima semana, ela vai escutar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado até em quando falar, em como falar. E aí, por isso que eu acho interessante, no livro, quando ele começa falando, né, não, eu não queria ter escrito aquelas páginas, mas assim, percebe-se que é uma preparação para tudo que é falado. E da mesma forma a gente tem que fazer essa preparação quando a gente vai falar com nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho. Então assim, o cara era magnífico mesmo, assim, você vê um depoimento desse, você fala, não, realmente é magnífico. É quase uma introdução, essa primeira parte, né? Fazendo um paralelo à primeira e à última, é como que o livro tem uma introdução belíssima. Quando eu falei que a pessoa basta ler a última parte que vale a pena, tem que ler a introdução também.
Só a introdução, gente, é um negócio espetacular. Então o livro tem uma introdução, mas se você pegar assim a primeira parte do livro, é como se ela fosse uma grande introdução e o caminho reto fosse uma grande conclusão. Embora o livro tenha uma pequena conclusão e uma pequena introdução, é como se aqui esses extremos fosse de fato quase dentro de uma palestra, né? Que a gente vê lá no momento que você faz a introdução, desenvolve a ideia e depois conclui. Então o caminho reto é a conclusão, né, da obra, que é... Só pegando um gancho que você falou da questão também do sentimento que é colocado naquilo que você escreve. Aí eu me recordei aqui quando você falava de que todo final de capítulo de Leon Denis é um negócio marcante. Ele vai escrevendo, também com introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do livro, dentro do capítulo, e ele sempre conclui de uma maneira que você acaba de ler e mais motivado a viver, mais motivado a prosseguir. Você passa a acreditar mais nas suas potências da alma. Aí eu abri aqui, saí procurando o capítulo chamado As Provas e a Morte. Assim, como é que ele vai acabar um capítulo desse de uma maneira que toca, né? Falando de um assunto morte, falando de prova, de experimentação. Aí ele escreve o capítulo e encerra assim: a voz que nos fala assim é a dos mortos, a das almas amadas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormir sob a pedra, elas velam por nós. Do fundo do invisível, olham-nos e nos sorriem. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco. Dizem-nos: basta de dúvidas estéreis, trabalhem e amem. Um dia, preenchida sua tarefa, a morte nos reunirá. Aí o ateu que acabou de perder a esposa lê isso aqui. Como é que não chora? Não, fico pensando, se Manuel desencarnasse. Gente, eu ia chorar demais lendo isso aqui. Assim. Não posso perder a chance, né? Eu ia chorar as mais abundantes lágrimas da minha vida, né? Parafraseando aqui o rapaz, né? É muito forte e muito sentimental. Apesar de ser um autor tido como difícil, que escreve difícil, isso aqui, mas não tem dificuldade isso aqui, não. É só abrir o coração para a mensagem, né? Porque tá querendo dizer. Pegar um dicionário, igual a Joana fala. Igual a Joana fala no filme do Divaldo, né? Pega um dicionário. Tá com dificuldade? Vamos aumentar o vocabulário, meu filho. É muito interessante essa última fala sua, né? Porque, assim, é todo mundo que vai pegar o depois da morte e vai chorar? Não é. Absolutamente. Você pode pegar um livro dos Espíritos, que pra mim é uma obra, assim, eu leio e releio aquele livro e falo assim, gente, essa questão não estava aqui não. Ou eu leio e falo assim, meu Deus do céu, como é que isso aqui foi escrito em 1857? Assim, se for uma pessoa que escreveu isso aqui, faz uma homenagem para ela, tem que ter uma estátua dela em todo o país, né? Toda a cidade do mundo. Então a questão é, todo mundo que vai ler o Depois da Morte vai sentir isso que nós estamos lendo de depoimento aqui? Não. Por que não? Aí é o que o William encerrou com a frase que eu vou puxar aqui. A pessoa tem que estar aberta. Porque se eu quiser encontrar ponto de dúvida, eu posso ler o texto mais claro do universo que eu vou achar. Não, mas essa vírgula aqui, ó, ela me permite fazer essa interpretação. Então, se a gente vier com um olhar viciado de negação, ou um olhar viciado de que Leon Denis é difícil, aí nós vamos encontrar dificuldade, nós não vamos conseguir, né? E aí que entra a questão da dor, que eu acho fundamental, né? Aí tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor torna iguais os homens. E por que Deus permite a dor? Isso também tá lá. O Espírito que escreve isso segue falando assim, por que Deus permite a dor? Para você saber a dor que você consegue causar. Então a dor que você sofre é para te ensinar o tamanho da dor que você é capaz de causar. E a dor nos iguala, né?
Então você pode ser ateu, você pode ser evangélico, você pode ser cristão. Se você for enterrar a esposa, se você amar a esposa, né? E for enterrar ela, que é o caso do William, vai ser difícil. Então, assim, por que esse depoimento aqui, esse rapaz se emocionou tanto? Ele estava totalmente aberto. Alguém que está sofrendo e lê isso que o William acabou de ler é diferente de eu agora pegar e ler, né? Então assim, a gente ir para a obra com o coração aberto, né? Com a mente aberta, com a predisposição de puxar dali o ensino, puxar dali as coisas boas, né? Porque se a gente for se a gente for fechado e querendo debater, aí nós vamos achar até uma vírgula que ele colocou ali vai ser problema, né? Então é isso que ele falou no finalzinho, que o William falou no finalzinho, o nosso coração está aberto, né, para receber, né? Porque o Leon Denis pôs o sentimento dele. Nós estamos abertos a receber esse sentimento, né? Até linkando, né, com a questão que você estava falando da dor. Aí a Joana, no livro Jesus e a Atualidade, um trechinho, ela fala que somente quando a dor visita o homem, é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas. Porque quer solo fértil, quer estar mais aberto, porque no momento de dor, se você tiver com um momento de dor, você entrou uma ferpa no dedo, não tem alicatinho, não tem unha, mas vem uma pessoa com um facão e você tá com aquela dor, você fala, não, tira aí a ferpa, tira essa dor, a gente quer que tire a dor. A gente não fica... Então, por isso que a dor, ela é muito importante para abrir, assim, o nosso coração. A questão é que ela não é imprescindível, né? Assim, a gente poderia abrir o nosso coração sem precisar dela, né? Só que é muito difícil a gente continuar aberto, como esses caras estavam abertos, né? Por quê? Porque esses caras, o Leon Denis, Kardec, todos os pensadores espíritas e os não espíritas também, que estavam abertos a filosofar sobre a vida, Gustavo, eles viviam isso, né? Assim, eles viviam o dia todo com isso, o dia todo pensando, o dia todo querendo entender os porquês da vida, o porquê da dor, porque, sabe? E hoje a gente vê uma sociedade que tem preguiça, inclusive, de fazer essas reflexões. Às vezes eu escrevo algumas reflexões, posto em alguns locais, esperando feedback, nós vamos dialogar, porque eu tô aflito para tentar entender, e as pessoas falam, textão. Textão não dá. Aí você grava áudio, não, esse áudio de 2 minutos falando sobre os mistérios do universo, né? Não pode ser de 2 minutos. Tem que ser de 30 segundos. Então a gente tem que procurar, assim, abrir também essa questão, né? Lembrando sempre que a dor, ela é para isso. A gente não precisa dela. A gente pode abrir sem chegar a esse ponto, igual você falou, com amor. Mas, infelizmente, nesse momento de textão, de audião, a gente vai ver muita dor ainda acontecendo, e muita ansiedade, muitos questionamentos sem respostas. Você usou a palavra solo, e enquanto falava eu pensava, dá para fazer uma analogia bacana, porque o solo seco, endurecido, você não consegue jogar a semente ali e fazer frutificar. Então você tem que abrir o solo, e aí você vem com arado, você vem com algum instrumento e rasgar o solo para a semente penetrar. E acontece isso com a gente, né? Está muito seco, muito endurecido, aí vem a dor nos rasgar, né? Simbolicamente falando, para que conteúdos como esse façam sentido. E não é fazer sentido para a gente enaltecer o nome Leon Denis, ou enaltecer o título de espírita, mas para enaltecer a vida, para enaltecer tudo aquilo que a gente recebe, né? Enaltecer a bênção que é viver. Isso tem que ser enaltecido o tempo todo, né? Não simplesmente nome, rótulo,
Porque isso tudo passa, né? E fica a ideia. Então isso é que deve ser valorizado. E a gente, né, nesse papel de solo, né, tomar muito cuidado para não deixá-lo ressecar, não deixá-lo se fechar para tudo isso. E nós, na condição de espíritas ou não espíritas, a gente já recebeu muito, né? Então já tem muita sementinha dentro de nós. Agora é trabalhar e deixar com que essas sementes cresçam, né? E não sejam como as sementes da parábola, né? Que às vezes desce uma raizinha ali, não muito profunda, e qualquer dificuldade é o suficiente para impedir o crescimento e não produz os frutos. A hora que você começou a falar, eu falei assim, gente, eu tava pensando nisso agora. Mas assim, eu tava levando mais pra questão assim, até a própria lágrima, né? A água, né? Que então é para adubar o terreno, né? Porque essa noção de que a água está vinculada a sofrimento, ela é mais antiga, assim, né? Porque justamente por isso, né? Quando você está muito triste, você chora, né? E aí eu fiquei pensando assim, por isso que a transformação da água em vinho de Jesus é tão significativa, né? Porque o vinho de ser da uva, né? De ser algo... Porque assim, o vinho é a representação do divino, justamente porque quanto mais tempo passa, melhor o vinho fica, né? E então ele é algo assim, que ele vai na contramão de todo o resto, né? Quanto mais o tempo passa, melhor fica o vinho. Então ele representa o divino, né? E a água nessa expressão de dor. Aí Jesus vem e faz a transformação, né? Então assim, a dor, a expressão da água que cai na terra, aduba o solo para poder crescer, né? Então é magnífico mesmo essa vinculação, né? Nós somos um solo, né? Nós somos... que está caindo uma semente, né? E como é que essa semente vai frutificar? Bom, pessoal, nosso tempo se esgotou, mas antes eu preciso fazer apenas algumas divulgações em relação ao livro Depois da Morte. Até porque talvez, né? Já pode confirmar já? Pode confirmar? Quando a gente acabar de estudar o livro Leon Denis, do Gaston Lúcio aqui, biografia, a obra que nós estudaremos neste estudo, neste grupo, será o Depois da Morte. Então quem quiser já ir lendo Depois da Morte, a gente achou que em 8 programas, né, em 8 estudos, acabaríamos a biografia. Também num quarto ainda, vamos gastar uns 6 meses para fazer essa biografia aqui, mas não tem problema não. O importante é... Porque a ideia é essa, não é só ficar lendo, é tirar reflexões. A gente vai demorar a desencarnar mesmo, né? Então não tem para que ter pressa de estudar o livro. E aí os espíritos olham e falam assim, nossa, aquela turma está estudando o livro, eu não posso desencarnar eles, não? Porque se desencarnar, então é igual o Chico falava, você não pode deixar a mala pronta, né? Então vai que estão esperando só acabar de o livro para desencarnar um de nós. Então vamos ter pressa, não. E além desse estudo que nós teremos aqui, eu quero convidá-los, né? Eu mesmo tenho um programa na Rádio Fraternidade, estudando as obras de Leon Denis, e eu estou acabando o resumo. Então acredito que mais uns 3 programas, eu já gravei 222 programas, tudo sobre o livro Depois da Morte. Então são mais de 60 horas de gravação, né, trazendo ali, né, quase que um miudinho, lendo parágrafo por parágrafo, tendo reflexões. E eu gostaria de convidar também, porque já o estudo da rádio ele é divulgado lá e para quem acompanha a rádio. Mas no YouTube, tem alguns programas desses foram para o YouTube, não todos, mas no YouTube, quem quiser pesquisar sobre esta obra, tem 2 amigos meus, amigos nossos, fazendo estudos maravilhosos. Um é o Arthur Valadares, que pegou Depois da Morte, lá do começo, e está fazendo aí bons estudos, boas reflexões. E também o Vinícius Lara, de Juiz de Fora, também pegou Depois da Morte. Eles começaram quase juntos, e é importante que cada um tenha um estilo, tenha um perfil e dá a sua contribuição para interpretar, para analisar e tirar as reflexões do Depois da Morte. Então fica o convite. Minha filha colocou ele já na forma de exposição. Vamos tirar a garrafa aqui para facilitar nosso cinegrafista ali a filmar. Então é isso. A gente agradece a presença de todos que estão aqui, agradece a todos que nos acompanham, lembrando
que toda quarta-feira, às 21 horas, né, os vídeos são publicados tanto no YouTube do canal Alimento da Alma e também no canal do Grupo Espírita Leon Denis, no Facebook, né, nas duas páginas. Então, toda quarta, às 9 horas, e o vídeo depois permanece, né, acessível a todos nós. Então, não se esqueça de compartilhar, mandar no WhatsApp da galera aí, mandar no grupo da família também, né? Joga lá e vamos ver o que acontece. E convidar amigos para prestigiar. E uma coisa que eu tenho falado também é para que este modelo, que a gente percebe que é tão rico, né? Não sei, nessa percepção de todos, acredito que sim, mas é um modelo muito rico para a gente que está aqui, mas também para quem acompanha pela internet. Então, que essa iniciativa, nossa aqui não é a primeira, a gente também se inspira em outras, que ela possa inspirar companheiros a fazer outros estudos de outros autores, de outras obras, nesse formato de grupo de estudo, mas com a gravação, para proporcionar quem não tem oportunidade ou quem tem vergonha, preconceito de vir a um centro espírita, poder do conforto da sua casa, da comodidade do seu lar, do seu trabalho, do trânsito, ter acesso a conteúdos espíritas. Então, fique esse incentivo, esse convite para que a gente, né, faça aquilo que Emmanuel diz da caridade com a doutrina, que a maior delas é a sua própria divulgação. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo estudo Vida e Obra de Leon Denis. Isabela fazendo tchau, né, Isabela? Tchau. Faz tchau de novo lá que eu vou te pegar, ó.